então nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 15, os versos de 1 a 7. Vamos mais uma vez nos colocar em pé? É a versão NVI que eu vou ler, entendeu? Aí vai ser projetado. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares. 2 Crônicas 15, de 1 a 7. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Naqueles dias, não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam a todos os habitantes do território. Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Que Deus nos ajude a compreender sua palavra. Amém? Podem sentar. Irmãos, eu estou iniciando hoje uma série de mensagens. Todas as vezes que eu for pregar, estarei baseando as mensagens na questão de buscar Deus, a busca de Deus. Porque nós estamos percebendo que a maior necessidade do ser humano hoje é Deus mesmo. Um escritor, um poeta russo, Dostoiévski, ele disse que o homem tem um vazio. Os irmãos já ouviram falar isso, muitos sabem. Eu vou repetir esse pensamento muitas vezes. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. E ele não terá paz enquanto não preencher esse vazio. Todos nós temos um vazio do tamanho de Deus. E a nossa grande necessidade nos tempos de hoje, irmãos, lendo o que acabamos de ver, ou refletindo sobre o que acabamos de ver, a necessidade é Deus. É de Deus mesmo. A gente tem assim uma tendência meio que de acomodar, meio que desleixar em relação à busca de Deus. E o que eu quero passar para os irmãos, eu vou falar isso domingo de manhã, domingo à noite, às vezes que eu pregar, os cultos de oração da quinta-feira, as próximas reflexões, todas elas serão sobre textos que nos levam a buscar a Deus para a gente restaurar, recobrar isso na vida do povo de Deus. Então, por que nós precisamos buscar Deus? Porque precisamos buscar o Senhor. O próprio texto já nos diz em 2 Crônicas 15, 2, porque se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. Isso é o profeta Odede que está falando. Ele foi movido pelo Espírito Santo para dizer isso para o povo. O Senhor está com vocês
quando vocês estão com Ele. Se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Se houver um descuido, um desânimo, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou ao culto. Aí o que acontece? Você vai perdendo essa busca de Deus e você vai deixando de encontrá-lo. Por que precisamos buscar Deus? Porque nós não conseguimos viver sem Ele. Sem ti não posso viver, um dos cânticos que nós entoamos. Segundo Crônicas 15:3, durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Mas ele também estava sem pastor, sem sacerdote, sem profeta, para ensiná-lo e sem a Bíblia. Olha só. Uma igreja que não tem pastor e não tem Bíblia. Um crente que não tem pastor e não lê a Bíblia. Porque nós não conseguimos viver sem Deus. Aliás, Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Também um outro motivo porque nós precisamos buscar Deus é porque não buscá-lo é perder a paz. Segundo Crônicas 15:5. Naqueles dias não era seguro viajar. A outra versão diz, naqueles dias não havia paz nem para quem saía e nem para quem entrava. Já na NVI diz, naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios, olha só, muitos distúrbios afligiam a todos os habitantes do território. Verso 6, nações e cidades se destruíam. O 6. Vamos ver o 6, tá? Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de desgraça. Às vezes as pessoas não percebem e começam a perguntar, mas por que essas coisas estão me acontecendo? O que a palavra de Deus diz? Que o que nós plantamos, nós colhemos. Um dos grandes problemas é que às vezes a colheita não é imediata. Às vezes não, a colheita não é imediata. Você planta, aquela árvore tem que crescer, chega um dia que ela vai dar fruto. E muitos de nós estamos colhendo o que plantamos. Estamos tendo aflições, distúrbios, porque nós deixamos de buscar o verdadeiro Deus. Meio que fomos acomodando, desanimando, esfriando na fé. Por isso, meus irmãos, eu estou iniciando essa série de reflexões. Precisamos voltar a orar. Precisamos voltar a buscar Deus. Porque assim como naquele tempo, temos hoje também tempos de aflição. Estamos vivendo isso. O maior período em que o povo mais busca a Deus é quando há perseguição. É quando há doença, é quando há desemprego na família. Quando as pessoas não estão vivendo o tempo de perseguição, a igreja não está vivendo o tempo de perseguição, quando a pessoa não está doente, quando não está desempregada, quando não está com dívidas, então meio que acomoda, vai desfrutar daquilo que recebeu. E aí Deus vai ficando em segundo plano. Eu costumo mexer com algumas pessoas quando eu dou treinamento de discipulado, dizendo o seguinte: tem pessoas que falam assim, pastor, olha, quando eu me aposentar, o senhor vai ver, vou dedicar minha vida para o Senhor.
Mas quando ela aposenta, se ela tiver um recursozinho, ela compra uma casa de praia, uma casa de campo, né? Aí que ela vai viajar mesmo, aí que ela não vai ter tempo. Eu acho, irmãos, que é justo a pessoa realmente aproveitar, né, o recurso que Deus deu, a oportunidade. Só que tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? E a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. A gente tem tempo para passear, tem tempo para visitar os familiares, mas a gente não pode negligenciar a nossa busca a Deus. Aí agora eu já tenho um recurso para um outro tipo de lazer. Ontem eu fui ali na praça e encontrei uma pessoa que estava participando de algum tipo de lazer. E essa pessoa faz muito tempo que não vem na igreja. E ela estava assim, eu falei, meu Deus, que coisa, né? Olha como ela tem tempo para o lazer aqui. Mas não tem tempo para Deus. Certamente a vida espiritual dessa pessoa está lá embaixo. Porque o crente que lê a Bíblia, o crente que ora, ele tem prazer de cultuar ao Senhor. Ele sente necessidade de estar junto com o povo de Deus. Aquele que não ora, não lê a Bíblia, ele vai morrendo cada vez mais, vai esfriando cada vez mais. E cada vez mais os cuidados da vida, de que fala na parábola do semeador. Uma parte caiu na beira do caminho, o diabo arrebatou. Significa que o diabo arrebatou do coração. Caiu entre pedregulhos, teve aquele entusiasmo inicial na fé, mas depois esfriou. Mas o do espinho que é interessante, que diz que os cuidados da vida. Aí a pessoa vai enchendo a vida, enche a vida de curso, enche a vida de compromissos. Há 2 semanas atrás, um pastor fez uma mensagem lá no nosso encontro de pastores que eu achei sensacional. Uma frase que ele disse. Ele disse que muitos de nós estamos com a agenda cheia, mas com o coração vazio. Falei, que coisa, que verdade que é essa, não é? Quanto mais a pessoa enche a agenda, mais esvazia o coração de Deus. E aí, novamente, o homem tem um vazio do tamanho de Deus e não terá paz enquanto não preenchê-lo. Meu irmão, como é que está a tua busca com Deus e de Deus? Olha 2 Crônicas 15:4. Mas quando na sua angústia, mas tem que ser só na angústia, gente. Tem que esperar vir a angústia, tem que esperar que Deus mande a angústia. Não pode vir ao culto por uma atitude de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. Por isso que Ele manda a angústia. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram. Por isso que a ênfase em o buscar, que demanda o quê? Empenho, demanda esforço, demanda investimento de tempo, caminhada, procura ir ao lugar certo, tomar a atitude certa, e o buscaram, o acharam. Você só vai achar Deus, meu irmão, minha irmã, quando você o buscar. Por isso eu quero desafiar os irmãos a investirem mais tempo na oração em casa, tempo para com Deus, diminuir o seu tempo de televisão. Eu sempre tenho um conflito muito grande comigo, com o tempo que eu gasto vendo televisão e com o tempo que eu invisto em oração. Um jogo de futebol não demora menos do que 1h45. Normalmente vai a quase 2 horas, porque tem a prorrogação, tem isso, tem aquilo outro e tal. Você não chega, não liga a televisão para na hora que o jogo está começando. Você já começa antes.
Vocês já imaginaram se cada um de nós gastasse 2 horas de oração por semana? Gastasse, quer dizer, investisse. Quanto tempo leva um filme? Nunca leva menos que 1 hora. Quantos filmes assistimos por semana? E quanto tempo passamos em oração a Deus? Tem que vir angústia, esperar vir angústia. Recompensas de buscarmos ao Senhor. Quais são as recompensas de buscarmos ao Senhor? Paz. Paz. Para os que entram e para os que saem. Ser seguro viajar. Segundo Crônicas 15:5. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas o interessante é que no versículo 19 vai dizer o seguinte: e não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. 35 anos de paz no reinado de Asa. Porque ele estimulou, ele desafiou o povo e disse: olha, se nós buscarmos o Senhor, nós teremos paz. 35 anos de paz durante o reinado de Asa. Me impressiona também, irmãos, que sempre é o líder que toma a iniciativa na Bíblia. Era o rei, era o profeta, era o sacerdote. E aqui vai o meu desafio para você, meu irmão, que exerce alguma função de liderança. Você é professor de uma classe, trabalhe com seu grupo, sua classe, para que eles busquem o Senhor. Você mesmo deve começar a fazer isso. Alguns irmãos têm me procurado e dizem: pastor, eu estou levantando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã para orar. Que bom, graças a Deus por isso. Mas de repente o seu relógio biológico não dá condições de você fazer isso, você pode fazer em outro horário. O importante é você colocar no coração, determinar, decidir, colocar na sua agenda, que você vai buscar o Senhor. Isso vale para a nossa cidade, para o nosso país. Sabe qual é uma das maiores recompensas de nós buscarmos Deus? Segundo Crônicas 15:2. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, isso o profeta Oded: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Então, essa busca de Deus, a maior recompensa é encontrar Deus mesmo, é o próprio Deus. A maior recompensa para a nossa vida é encontrar Deus. O nosso maior querer é Deus. Eu quero é Deus. Por que eu estou falando isso? Por quais motivos que as pessoas estão orando? Estão indo às igrejas? Por prosperidade material. As pessoas estão fazendo corrente de oração não para que o Brasil seja livre do mal, não para que o reino de Deus venha à sua vida, à sua igreja. Quais são os motivos? Para ter um emprego, para ter saúde, para comprar ou adquirir algum bem. Olha só. Olha os motivos das pessoas buscarem Deus.
Mas e nós? Porque às vezes é muito fácil a gente censurar os outros. Mas e nós? O que nos motiva a orar? Os irmãos sabem que eu bati bastante nessa tecla quando comecei o pastorado aqui. No discipulado, na revista, que é a segunda do discipulado, a terceira lição é sobre oração. E eu mostro que Tiago diz que pedis e não recebeis porque pedis mal. Estamos orando errado. Na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus começa a oração do Pai Nosso glorificando o Pai, santificando o nome do Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro pedido que é feito na oração do Pai Nosso é para que o reino de Deus venha. O segundo pedido, ou desejo na oração do Pai Nosso, é para que a vontade de Deus seja feita na terra, do mesmo modo como é feita no céu. É uma rendição, a pessoa se rende à vontade de Deus. Mas os valores se inverteram. A coisa entrou assim na igreja, principalmente nesses programas de televisão, e que o assunto é só prosperidade, é só cura. É só isso. Não vem uma pregação contra o pecado, não vem uma pregação chamando ao arrependimento, não vem uma pregação chamando à consagração, à santificação. Quando há, é para receber coisas materiais. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Meus irmãos, não tem prosperidade aí. É o pão para cada dia, igual o maná que caía para aquele dia. Se alguém colhesse para o dia seguinte, aquilo bichava. Tinha que pegar para cada dia, era Deus disciplinando o povo, ensinando o seu povo a depender dEle. Então, na oração do Pai Nosso, Deus nos ensina a dependermos dEle, é o pão de cada dia, não é o pão da semana, de 2 dias, 3 dias. Mas, toda vez que alguém vai fazer, como algumas igrejas por aí fazem, uma campanha de oração, não é pela vinda do reino de Deus. Quando há uma consagração, não é por mudança de vida, por arrependimento de pecados, é consagrando para receber algo. E o povo de Deus precisa realmente buscar Deus. Há um cântico que era entoado na minha juventude, tinha uma moça da igreja que cantava e eu gostava muito, até gravei esse cântico. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. O que nós precisamos é de Deus. Quando nós estivermos cheios, com o coração cheio de Deus, aí todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É a promessa dele. Então eu quero convidar os irmãos a orar mais, a investir mais tempo na oração. Voltando a 2 Crônicas 15:4, mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no, olha só, e ele deixou que o encontrassem. Não encontra assim, só porque a gente quer. É preciso que Deus se deixe encontrar. Porque Deus vai sondar o coração e vai procurar saber qual é o motivo por que o estamos buscando. Por que eu estou buscando Deus? Qual é a minha motivação para isto?
Então a maior recompensa é Deus mesmo. No versículo 7, aí um estímulo, né? Uma palavra de ânimo. Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. A sua busca por Deus, meu irmão, você vai encontrá-lo, é a promessa. Por isso que eu estou começando essa série de mensagens. Quero desafiar essa igreja a colocar no coração e não desanimar a busca por Deus. Se programar mais tempo para orar, pedir o socorro, o livramento de Deus para a nossa igreja, para o nosso país, para as nossas famílias. Interceder uns pelos outros. Eu sempre oriento na terceira lição da revista Um Passo de Fé, ou O Novo Convertido, que tem lá como orar. Lá tem um estudo específico sobre oração, como orar. Eu digo que os pedidos por você mesmo devem ser os últimos da sua lista. Eu estou aqui na minha lista de oração com 16 ou 17 itens pelos quais eu estou orando. Os últimos pedidos são por mim. Os pedidos por mim são os últimos. Porque tem que buscar primeiro o reino, tem que buscar primeiro Deus. Queria convidar a equipe de louvor, nós vamos entoar um cântico, que essa confissão, eu quero é Deus. Pense nisso, coloquemos isso no coração, que nossa motivação maior seja a busca de Deus. E vamos começar essa jornada, irmãos, para que o Senhor mude a nossa igreja, para que o Senhor fortaleça a nossa igreja, desperte o nosso povo, aqueles que estão andando meio se arrastando, que possam se levantar. Como o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz: portanto, tornai a levantar as mãos fracas e os joelhos desconjuntados, trôpegos, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Deus possa curar você, meu irmão, sua alma. E no versículo 14, que recomenda que a gente siga a santificação e a paz, sem a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Sem a qual não veremos. Vamos ficar em pé e vamos cantar?